Olá pessoal, tudo bem? Você que está se preparando para o Enem, eu sou o professor Márcio Watanabe e vou estar falando um pouquinho sobre os polímeros sintéticos e os impactos no meio ambiente. Bora pro vídeo! Meus queridos, minhas queridas que estão se preparando para o Enem, a temática da nossa aula é sobre polímeros sintéticos e os impactos no meio ambiente. Então, pois bem, vamos lá para alguns exemplos. Essa camiseta linda que eu estou usando aqui do Grupo de Corrida do Instituto Federal, a composição química, tá, dessa camiseta é a poliamida. É um exemplo de polímero sintético. Trouxe aqui para vocês também essa garrafa. O corpo dessa garrafa é de PET, politerefitalato de etileno. A tampa é de polipropileno, tá? Lembrando que a gente também tem o polietileno. Tá? O polietileno é o plástico que compõe as sacolinhas de supermercado. Trouxe aqui para vocês como analogia, para facilitar o nosso entendimento acerca dos polímeros, essa corrente, né, que também tem aqui as suas esferas plásticas de polipropileno, o mesmo plástico que compõe a tampinha da garrafa mencionada anteriormente. Pois bem, os polímeros são macromoléculas, são moléculas muito grandes, que são resultados da união de pequenas moléculas, né? Então, pois bem, cada pequena molécula dessa nós chamamos de monômero, tá? A partir do momento que o monômero se conecta, se liga quimicamente a um outro monômero, uma outra molécula, nós temos um dímero. Na sequência, esse dímero, quando se liga a uma terceira molécula, um terceiro monômero, a gente tem um trímero. E assim, sucessivamente, assim por diante, a gente passa a ter uma grande molécula, resultado da união de vários monômeros. Então, a gente usa o termo poli. Poli, por quê? Porque indica vários. Meros, que indica partes. Então, nós temos um polímero, tá? Então, quando falamos de polímeros sintéticos, nós temos que bem lembrar que nós também temos os polímeros naturais, tá? A gente não pode cometer esse equívoco de achar, né, que todos os polímeros, né, estão resumidamente vinculados aos plásticos. Não, nós temos também os polímeros naturais que eu vou mencionar na sequência. Lembrando que todo plástico, polímero sintético, né, polímero, tá? Mas nem todo polímero é um plástico, ok? Entendeu, pessoal? Então vamos lá. Falando um pouquinho dos polímeros naturais, nós temos o amido, justamente aquele amido que é usado para encorpar alguns caldos, né? O amido do arroz, o amido do milho, tá? É um polímero de origem natural. Nós temos os monômeros, aqui a glicose, por ligações alfa, tá? Vocês bem viram isso na biologia. Nós temos então o amido como um exemplo de polímero natural, tá? Os monômeros que promovem a formação dessa macromolécula é a glicose. Então, são várias unidades de glicose conectadas por ligações alfa 1,6, ok? Nós temos também a celulose, que também tem o monômero glicose, porém tem uma diferença. A ligação entre os monômeros de glicose é por uma ligação beta, tá? Então, a celulose, né, origem vegetal, ela tem a sua vinculação com a parede das células, tá? Lá do vegetal, lá da madeira, né, do algodão. Então, a gente também tem, né, paralelamente aos polímeros sintéticos, nós temos os polímeros naturais, como foi dado o exemplo do amido, da celulose, que são largamente empregados, ok? Lembrando que os micro-organismos conseguem, tá, quebrar essas ligações, fazendo com que a celulose e o amido seja incorporado novamente ao meio ambiente, diferentemente dos polímeros sintéticos, tá? Lembrando que no Brasil nós temos várias linhas de pesquisa, tá, que estão preocupadas em desenvolver polímeros sintéticos, mas que agridam pouco o meio ambiente, que são os polímeros biodegradáveis, tá? Vou estar explicando detalhadamente no decorrer do vídeo.
Então vamos lá. Os plásticos, nós temos, de um lado, os derivados de petróleo, ou seja, são aqueles que têm a matéria-prima vinculada ao petróleo. Tá? A partir do momento que a gente tem esse plástico, como por exemplo a garrafa PET, ela tem aqui a sua matéria-prima, que tem a sua origem em derivados de petróleo, esse produto ele pode ser incinerado, né? A incineração gera energia, que essa energia ela é utilizada, tá? Esse calor gerado é usado na forma de energia, porém a gente tem uma série de problemas, que é o problema da coleta seletiva, da separação desses vários tipos de plástico. Lembrando que o policloreto de vinila, que é o PVC das tubulações, não pode ser incinerado, tem uma série de problemas decorrente da liberação de gases tóxicos e também de alguns subprodutos como o ácido clorídrico, no caso, exclusivamente, do PVC. Então nós temos esse problema da incineração que também gera problemas ao meio ambiente, que geram subprodutos indesejáveis. Uma outra possibilidade dos plásticos sintéticos é a reciclagem. Nós temos dois tipos de plásticos sintéticos. Os termorrígidos, que a partir do momento que são aquecidos, são moldados. Lembrando que a palavra plástico vem do grego plástico com K, ou seja, é aquilo que é modelado, moldado sob aquecimento. Tá? Então, os termorrígidos, uma vez modelados, mesmo com a ação do calor, eles não conseguem ser remodelados, diferentemente dos termoplásticos. Os termoplásticos podem sim passar por um novo aquecimento e uma nova modelagem. Tá? Então, a gente tem a possibilidade da incineração, da reciclagem, e a partir do momento que a gente não incinera e não recicla, o que a gente faz? Né? Então, eu coloquei aqui essa interrogação que a gente vai discutir no próximo slide. E aqui, como eu mencionei anteriormente, os biodegradáveis. Né? O Enem costuma perguntar muito sobre os biodegradáveis. E a gente tem dois tipos hoje. A gente tem o poliuretano, né? Que são aquelas espumas de estofados de veículo, de travesseiro, né? De sofá, de cama. O poliuretano muito usado, né? Para esses vários objetos que foram citados. Alguns são biodegradáveis, né? Que inclusive essa tecnologia foi desenvolvida aqui na USP, que a gente tem como matéria-prima para a produção do poliuretano o óleo de mamona. Tá? Então, hoje as linhas de pesquisa vêm estudando muitos plásticos biodegradáveis na perspectiva de promover menos impactos ao meio ambiente. A gente também tem plásticos biodegradáveis oriundos do bagaço da cana-de-açúcar. Né? Também uma tecnologia desenvolvida aqui, com aquele bagaço, com aquele resíduo gerado, também é gerado alguns tipos de plásticos que têm a sua vantagem ecológica pelo fato de poderem ser novamente incorporados ao meio ambiente. Okay? Fiquem atentos, então, a esse tipo de informação. Nós temos plásticos derivados de petróleo, temos essas possibilidades de incineração, temos algumas restrições, a reciclagem convencional, né? Em contrapartida, temos os biodegradáveis, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários outros países isso tem se desenvolvido porque os plásticos trouxe para nós consumidores muita versatilidade, comodidade, tá? E o emprego, né, o uso, né, em demasia fez com que a gente gerasse muitos resíduos. Então, hoje carece de pesquisas voltadas para a reciclagem e para a produção de plásticos biodegradáveis. Beleza, galerinha? Então, vamos para os problemas ambientais. A matéria-prima, como eu mencionei anteriormente, ela tem vinculação ao petróleo. Né? E o petróleo, como todos bem sabem, é um recurso não renovável. Então, à medida que passa o tempo, a gente corre o risco, tá, de não ter mais o petróleo. Né? Então, por isso que a gente tem que buscar outras matérias-primas, como é o caso do poliuretano à base, né, de óleo de mamona vegetal, ok? Pois bem, a durabilidade dos plásticos, né, quando a indústria gera um objeto, ela trabalha na possibilidade que daquele plástico seja durável, colchão durável, estofado de um travesseiro durável, e ecologicamente isso é ruim, porque essa durabilidade faz com que, por exemplo, os micro-organismos não consigam quebrar essas macromoléculas, essas grandes moléculas,
não são quebradas, elas não conseguem se dividir. Os micro-organismos existentes hoje não conseguem, né, promover essa separação dos monômeros, a incorporação. Então, ao ponto que a durabilidade nos trouxe conforto, nos trouxe versatilidade, ecologicamente, uma vez descartado esse plástico, nós temos então esse problema de durabilidade, de persistência no meio ambiente. E aí, um pouquinho mais detalhadamente, eu vou falar sobre os microplásticos. Nós temos a possibilidade de uma garrafa PET dela ir se fragmentando por ações físicas, vento, temperatura, né? Ações físicas, essa garrafa ela pode ir se dividindo, tá? Ao ponto de formar micro, ou seja, pequenos plásticos. E esses plásticos podem impactar quimicamente, fisicamente, biologicamente, tá? O meio ambiente. Vou dar um exemplo. Se um ser vivo ingere um microplástico, ele pode promover mudanças nesse ser vivo. Tá? Fisicamente, algumas espécies marinhas podem promover o sufocamento, tá? No momento que esses seres vivos ingerem esses microplásticos. Okay? Então, os problemas dos plásticos decorrentes da formação de microplásticos são de ordem biológica, física, química. Tá? Então, é o que a gente tem que estar atento, né? O Enem pode cobrar isso, né? Então por isso estou destacando com vocês. Tá? O plástico trouxe essa versatilidade, trouxe muitas facilidades, porém trouxe esse impacto que cada vez mais está aumentando, principalmente relativo aos microplásticos que persistem anos e mais anos, séculos, tá? No meio ambiente, né? Interferindo em nós, seres vivos, ok? Entre outros problemas ambientais. Tá? Partindo um pouquinho para a classificação, que é muito cobrado, a gente vai fazer algumas questões aqui, poder explorar um pouquinho mais. A gente tem os polímeros de adição. Tá? Adição são aqueles que são usados um único monômero. Então, trouxe aqui a nossa analogia, a nossa corrente, né? Cada monômero, tá? É o etileno, é uma molécula de etileno mencionada no slide. Então, aqui a gente tem o etileno, ou eteno, um gás, né? Submetido a condições de pressão e temperatura, presença de um catalisador, nós vamos ter, então, a junção que foi mencionada no início, né? Dessa videoaula. Então, a união desses monômeros de etileno, de eteno, vão formar o polietileno. Né? E a aplicação do polietileno é aquela que foi mencionada no início, como, por exemplo, a confecção de sacolas plásticas de polietileno. Tá? Aqui vocês notam que existe esse N. Esse N significa o grau de polimerização, né? O quanto se repete essas unidades de monômero. Né? Então, esse número, esse N, esse grau de polimerização, ele é bem elevado. Lembrando que a gente tem o polietileno de alta densidade, o de baixa densidade. A adição, então, novamente, a característica dos polímeros de adição é essa repetição dos monômeros na macromolécula, no polímero, beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó, as esferas em amarelo para que vocês possam correlacionar, beleza? Polímeros de adição. Vamos para um próximo, que é o que constitui a tampinha aqui da garrafa, né? Que compõe também a composição aqui dessas esferas que são plásticas, né? Sintéticas. O polipropileno. O polipropileno vem do monômero propeno ou propileno. Tá? Novamente, mediante pressão, temperatura, catalisador, vamos ter a formação do polipropileno, né? De sigla PP, e aqui lembrando que a gente tem também, novamente, o grau de polimerização. Né? O que o Enem cobra, que a gente tem que estar atento? Às vezes o Enem coloca aqui como produto o polímero sintético, e ele quer saber qual é o monômero, ou seja, qual é o reagente empregado para a produção desse polímero, produção desse plástico. Né? Então aqui a gente tem que fazer uma análise. Né? Então observe que aqui a gente tem 1, 2, 3 carbonos, né? Que está ligado a um outro carbono. Então aqui é por isso que eu fiz essa separação, para a gente poder ter previsibilidade de qual monômero, tá? Foi, né, utilizado como reagente. Beleza? Na sequência, temos o PVC, né, um polímero muito usado para fins de tubulação elétrica, tubulação de água, inclusive. O PVC, que é o
é o cloreto de polivinila, o policloreto de vinilo, tá? Ele tem um único monômero, que é o cloreto de vinilo cloroeteno, tá? Que forma, então, aqui, ó, nós podemos observar o grau de polimerização, é aqui que ocorre a repetição dos monômeros, né? Um plástico, como eu mencionei anteriormente, é um problema incinerá-lo, né? Porque pode formar como subproduto o ácido clorídrico, né? A acidificação do meio. Né? Na sequência, a gente tem o poliestireno, né? Que também é um polímero de adição, que é o famoso isopor, né? É um excelente plástico utilizado como isolante térmico. Ele vem da molécula de estireno, né, que é o benzeno, com esse radical aqui composto de 2 carbonos e insaturação. Tá? Então, nós temos aqui o isopor, que também é considerado um polímero sintético largamente empregado, que é classificado como polímero de adição. Retomando, lembrando que temos sim o problema de decomposição e incorporação do poliestireno no meio ambiente. Tá? A gente já comentou sobre isso, por isso que a nossa temática da nossa videoaula é polímeros sintéticos e os impactos no meio ambiente. O isopor é um que fica anos e mais anos sem sofrer decomposição, promovendo prejuízos, tá? Para a fauna e para a flora do meio ambiente. Na sequência, mais um polímero de adição, que é o poliacetato de vinila, são aqueles filmes, né, muito empregados na culinária, são plásticos transparentes, né? A gente tem aqui o acetato de vinila, o etanoato de vinila, um único monômero, né? Esse único monômero ele vai se polimerizando, formando uma grande cadeia, uma macromolécula, denominada de poliacetato de vinila. Teflon, tá? Teflon tem a sua origem no monômero tetrafluoretileno ou tetrafluoreteno. Tá? Lembrando que o teflon é aquele revestimento de panelas antiaderentes, principalmente das frigideiras. Então, a gente observa que aqui, ó, esse parênteses que eu destaco com o grau de polimerização é indicativo de que o monômero ele tem 4 flúors, tá, ligados, e aqui houve o rompimento da ligação dupla para fins de polimerização. E agora, faço um parênteses, a gente fala um pouquinho dos polímeros de condensação. São aqueles que nós temos 2 monômeros diferentes. Então, aqui a gente tem o fenol, tá, reagindo com o formol. Tá? Então, a gente tem, a partir do momento que a gente tem essa conjugação formol, né, fenol, formol, fenol, a gente tem o polímero sintético denominado de baquelite. Tá? Baquelite é o plástico que compõe o cabo da frigideira, das panelas, as bolas de bilhar também. Foi um dos primeiros polímeros desenvolvidos, inclusive, tá? Inclusive, aqueles discos de vinil são de baquelite, olha que interessante, né? E tem uma característica também, tá? Os polímeros de condensação. Em alguns casos, ocorre a liberação de um subproduto. E esse subproduto eu coloquei aqui, destaquei em vermelho, que é o H2O, tá? Mas uma das características fundamentais dos polímeros de condensação é essa união de monômeros diferentes. Vocês notem que lá nos polímeros de adição, nós temos um único monômero, um único tipo de monômero. E aqui nos polímeros de condensação, a gente tem 2 tipos, beleza? Então aqui a gente tem a baquelite. Como exemplo, eu tomei a liberdade também de trazer aqui, ó, vamos supor, vocês conseguem observar essa alternância entre esfera verde, vermelha, verde, vermelha. Por que eu usei cores diferentes? Justamente para indicar a alternância dos monômeros. Então nós temos aqui 2 tipos de monômeros. O monômero de cor verde e o monômero de cor vermelha, que estão alternados. Então aqui nós temos um polímero de condensação, diferentemente dos polímeros de adição, que apresentam um único monômero. Nesse caso, representado, né, de modo analógico de cor amarela. Beleza? Na sequência, um outro polímero de condensação é o poliéster. Né? O poliéster, né, nesse caso aqui eu dei o exemplo no início da nossa videoaula, é a poliamida, tá? Que é o slide seguinte aqui, né, o nylon, poliamida, nós temos vários tipos de nylon, então essa camiseta aqui é um exemplo de um tipo de nylon, né, de poliamida. Né? Retornando, o poliéster, muitas camisetas de práticas de modalidades esportivas utilizam como polímero sintético o poliéster, que é resultado de 2 monômeros. O ácido tereftálico, mesma matéria-prima usada para fazer o PET,
Porém, o outro monômero empregado é o etilenoglicol ou etan 1,2-diol. Novamente, pressão e temperatura e presença de catalisadores. Nós temos, então, a formação do poliéster. Por que poliéster, né? Vamos fazer uma retomadinha lá das funções. Nós temos aqui um ácido carboxílico, um ácido tereftálico, né? É um diácido carboxílico, né? Observe que nós temos duas extremidades, duas vezes a função ácido carboxílico, e aqui a gente tem um poliálcool, né? Notem que temos OH ligado a carbono saturado duas vezes, por isso, né, eu denominei de poliálcool. A reação de polimerização entre um ácido carboxílico e um álcool resulta na formação de um éster. Dando sequência, temos aqui o Kevlar. O Kevlar é um material muito resistente, né, usado hoje para coletes, né, à prova de bala, à prova de munição. E a gente tem aqui dois monômeros, né, que é o 1,4 diamino benzeno. Retomando a revisão, a gente tem uma amina, uma diamina, né, na posição para diamino benzeno, e a gente tem o ácido para benzeno dioico, ou seja, ácido 1,4 benzeno dioico. A junção desses dois monômeros também tem como subproduto a água, forma-se o polímero, forma-se aqui, ó, carbonila ligada a nitrogênio, né? Nós temos aqui a formação de um grupo amida, de um grupo funcional amida. Então, o Kevlar é extremamente resistente, é um polímero que tem aqui na sua polimerização a formação da função amida. Beleza, gente? Desses polímeros que nós citamos, nós temos uma forma de identificá-los dos diversos objetos, que é esse símbolo de reciclagem e o emprego de uma numeração. Isso a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 1994, estabeleceu essa codificação dos diferentes polímeros, né? Então, o polipropileno, né, dessa tampinha, é o plástico tipo 5. Né? Só como exemplo, o PET, por exemplo, ele é do tipo 1. Então, a gente tem aqui, né, o 1, né, indicativo do PET, do politereftalato de etileno. Beleza? Vamos para as questões, vamos trabalhar um pouquinho, né, observar como que o Enem, então, aborda nas suas questões. Olá, pessoal. Então, vamos para as questões. Trouxe aqui para vocês uma questão do Enem 2019. Vamos para a leitura. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Então, retomando, isso é uma baita de uma dica para fazer o exercício. Transesterificação. Qual reagente que eu uso para fazer a transesterificação? Tá? É importante que as questões do Enem trazem consigo muitas informações no próprio texto para fins de resolução. A pergunta é a seguinte: o composto A, representado no esquema de reação, é o... Então, o exercício quer saber aqui, ó, quem é o reagente A? Como foi falado de transesterificação, eu vou relembrar que lá no assunto reações orgânicas, o éster, temos aqui C dupla O, observem que um dos produtos formados é um éster, C dupla O ligado a carbono, e um álcool, poliálcool, né? Então, se é uma transesterificação, qual reagente mencionado nas alternativas tem a característica de reagir com a carbonila e promover essa quebra? Porque a partir do momento que ocorre a quebra aqui, onde eu estou indicando aqui e aqui, a gente tem a formação do etilenoglicol, né? Esses dois oxigênios, eles formam o etilenoglicol, e eu tenho aqui um éster como produto. Se é um éster, tem que ser uma alternativa que tenha oxigênio. Metanohidrocarboneto não nos serve. Metanol, lá na transesterificação, é a alternativa correta. Então, o metanol ele reage com essa carbonila, promovendo essa quebra do polieteriftalato de etileno. O éter metílico não resolve, né? O éter não reage com éster. Ácido com ácido também não vai haver reação. E o anidrido etanóico. Pois bem, tranquilo. Metanol, né, é uma questão de polímeros, só que ela tem mais relação com o conteúdo reações orgânicas. Beleza? Tranquilo. Próxima questão. Enem 2017. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna, algumas vezes na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Olha lá, ó. Foi mencionado isso na nossa videoaula. Polímeros de adição, ou seja,
são aqueles que o monômero se repete na macromolécula, no polímero. Então, dentre os homopolímeros, homo de igual, polímeros de igual monômero, formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água, né? Então, é uma questão de polímeros, mas que envolve as propriedades físicas dos compostos orgânicos, né? Lembrando que os hidrocarbonetos, né, compostos formados por carbono e hidrogênio, são insolúveis em água. Então, quando a gente analisa o monômero propeno ou propileno, só tem carbono e hidrogênio, tá fora. Eteno, que é o etileno, estou indo da direita para a esquerda, pessoal, tá fora, também hidrocarboneto, é um alceno. O estireno, usado para fazer o poliestireno, que foi falado, que é o isopor, tá fora, é hidrocarboneto também. Policloreto de vinila é usado para fazer o PVC, tá fora também, esse grupo, esse aleto, esse halogênio não é suficientemente, não consegue por si só tornar esse monômero solúvel em água, diferentemente da acrilamida, que apresenta oxigênio, e o oxigênio pode fazer ligação de hidrogênio com a água, né? Então, além do grupo nitrogênio, que tem par de elétrons, né? Então, a acrilamida, dos 5 monômeros citados, é o que, sim, consegue, né, se dissolver em água, beleza? Como observação, como complementação, quero fazer um parênteses, tá? De que, quando a gente falou dos problemas ambientais, dos microplásticos, né, além dos plásticos serem rígidos, os plásticos apresentam baixa absorção de água. Além dessa baixa absorção de água, a estrutura química ela é muito rígida. São por esses motivos que impedem a ação de micro-organismos na decomposição desses plásticos. Beleza, galera? Informação importante. Enem 2015. O poliácido lático, ou PLA, é um material interessante tecnológico, é um material de interesse tecnológico, perdão, por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada. Então, a gente tem aqui o ácido lático, tá? A polimerização, vai formar aqui, ó, observem que o exercício traz o grau de polimerização, que vai de 100 a 10.000 unidades de monômeros de ácido lático. Então, que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Então, o monômero ele vai reagir entre si. Então, observe que a gente tem C-OH em uma das extremidades do ácido lático e na outra extremidade a gente tem o OH. Então, esse OH vai reagir com a carbonila, formando um grupo éster. Então, vamos observar aqui, ó, C-O, O ligado a carbono. Então, a gente tem aqui a formação de um poliéster, alternativa A. Questão tranquila, né, pessoal? Lembrando que, fazendo aquela revisão, nós temos hoje, né, como eu mencionei anteriormente, polímeros sintéticos e impactos ambientais, uma preocupação muito grande com o desenvolvimento de polímeros biodegradáveis, né? E aqui, então, é mais um exemplo de trazer o ácido lático, o mesmo ácido lático presente no nosso organismo, o mesmo ácido lático presente na fermentação do carboidrato presente no leite, que é a lactose. Então, a gente consegue extrair esse ácido lático, esse monômero, e promover essa polimerização, gerando, assim, né, um polímero, um poliéster, que tem a sua origem em uma matéria-prima renovável. Beleza? Última questão, Enem 2014. No Brasil e no mundo tem surgido movimentos e leis para banir o uso de sacolas plásticas em supermercados feitas de polietileno. Lembra que foi mencionado, pessoal? Sacolinha plástica de polietileno. Obtida a partir do petróleo, a matéria-prima do polietileno é o gás etileno, que depois de polimerizado dá origem ao plástico, composto essencialmente formado pela repetição de grupos CH2. O principal motivo do banimento é a poluição, pois se estima que as sacolas levam cerca de 300 anos para se degradarem no meio ambiente, sendo resistentes a ataques químicos, como eu mencionei anteriormente, né? Há uma estrutura química muito rígida, baixa absorção de água, né? E são muito rígidos, né? Que faz com que o meio ambiente não consiga promover
os micro-organismos promover essa incorporação desses materiais no meio ambiente, a radiação e a micro-organismos, conforme foi mencionado. Então, o motivo pela qual essas sacolas demoram muito tempo para se degradarem é que suas moléculas, tá? Então, vamos para a questão, para a alternativa certa. São muito longas e formadas por ligações químicas fortes. Então, temos a alternativa D como correta. Né? Pois bem, apresentam muitas insaturações, não é o fator preponderante para a característica não biodegradável, tá, do plástico. Contém carbono em sua composição, todos contêm carbono, não é esse o motivo. São formados por elementos de alta massa atômica, não. A gente tem o hidrogênio, né, que a massa atômica é 1, então não é a justificativa. A D é a correta. E a E tem origem no petróleo, que é uma matéria-prima não renovável. Não é a justificativa. Beleza, pessoal? Então, como referência, trouxe aqui para vocês. Temos aqui um site de um licenciando, né, da UFSC, um grande parceiro nosso, Igor, Fernanda e Eduarda. Vocês podem estar consultando. Temos aqui 2 artigos também, para vocês saberem um pouquinho mais sobre a temática polímeros sintéticos e os impactos no meio ambiente. Pessoal, então, um excelente Enem para vocês. Estudem, tá? E sucesso! São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão.